Pode sentar, irmãos. Bom dia, graça e paz a todos vocês. Voltando à nossa IBD presencial, eu não sei nem como faz isso mais aqui presencialmente. A gente costuma falar só para um computador, para uma câmera, né, Vila? Igual o Vila falou na quarta-feira, né? A gente vai falar agora aqui, não sei, olho para cá, olho para lá, tem tanta gente aqui, a gente fica meio perdido de conversar. Vai. Então, nós vamos estudar hoje a lição de número 2 da nossa revista. Quem não trouxe ou não tem revista, a gente vai projetar aqui os tópicos da lição. Então, você não precisa se preocupar em ficar acompanhando o PowerPoint ou em ter o PowerPoint, porque o que está na revista está ali com um acréscimo que eu acredito que tenha sido um equívoco editorial. Acho que na hora de passar os documentos, esqueceram de incluir um ponto que eu fui incluído ali. Então, vamos lá. Romanos. Semana passada nós falamos da chegada, enfim, em Roma, né? Chegamos a Roma, e hoje é Paulo e o Evangelho. O texto básico é o texto de Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 17. São 17 versículos. Nós não vamos conseguir ler todos eles na sequência. Nós vamos ler ponto a ponto, alguns ao longo da aula. E o versículo-chave desse texto é Romanos 1, 16. Você pode acompanhar pelo seu aplicativo, pode acompanhar pela sua Bíblia, pelo qualquer dispositivo que você tiver aí. Romanos 1, 16. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois bem, meus irmãos, a gente observa que o início do capítulo 1, apesar de nós termos tido a primeira aula na semana passada, ela não tratou especificamente do primeiro capítulo, mas ela tratou mais das circunstâncias em que a carta foi escrita, mais do público-alvo, mais do destinatário. E agora nós vamos propriamente entrar no conteúdo da carta. Então, quando Paulo inicia essa carta, você observa que ele inicia lá com as expressões Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele faz essa identificação pessoal. Então, a gente observa que esse toque pessoal de Paulo, ele revela uma relação de intimidade entre o autor e o Senhor Deus, e ao mesmo tempo entre o autor e aquelas pessoas que estariam sendo o objeto dessa carta, o alvo dessa carta. E o tema principal da lição e o tema principal do capítulo vai ser justamente esse evangelho como revelação da justiça de Deus, essa justiça redentora de Deus. Então, assim, a primeira parte, o primeiro versículo, o primeiro ponto da saudação de Paulo vai ser dividido em 3 elementos. Então, nós temos lá o evangelho de Paulo, ponto 1 da nossa revista. Estou tentando acelerar desde o começo, porque eu sei que a aula é bem longa, eu não quero deixar ponto faltando para o final. Então, eu já estou querendo dar uma agilizada agora. Por isso que eu não estou falando muito das introduções que vocês têm na revista. Então, nós temos lá, é o 4, tá, Ana? O slide 4 agora. O Evangelho de Paulo. O remetente, versículo 1, capítulo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Então, nós temos ali 3 identificações do autor, ou 3 características que o autor apresenta de si. Primeiro, ele é um servo, ele é um apóstolo e ele é separado. Essa expressão servo, quando você vai procurar das línguas originais, em especial do grego, do Novo Testamento, ele fala da expressão doulos. Doulos é aquele servo, na maioria das vezes, involuntário, que a gente pode chamar até de um escravo, um tipo de escravo. Contudo, Paulo invoca, ele traz essa palavra para o significado mais hebraico, que seria aquele servo voluntário. Ele serve, mas ele serve de coração porque ele ama o seu Senhor. Inclusive, no Antigo Testamento, nós temos as figuras dos escravos que deixaram de ser escravos, que perderam a condição de serviço obrigatório, mas que continuaram servindo os seus senhores por amor. Então, Paulo ele traz esse significado mais hebraico para a expressão grega do doulos. Então, ele é um servo, mas ele é aquele que serve ao seu Senhor por amor e não por obrigação. Ele avança dizendo que, além de ser servo, ele é também apóstolo. É aquele que é enviado. O significado originário dessa expressão é esse, aquele que é enviado. Mas ele está se referindo a quem? A todos os que são enviados? Não, Paulo está falando que ele faz parte daquele colégio dos 12 apóstolos escolhidos por Cristo. E mais tarde acrescentaram também de Matias, né? Então seria na prática 13. Mas como Judas se foi, permaneceu um número fechado ali. Então Paulo está dizendo que ele faz parte deste grupo de pessoas.
Cristo deu a essas pessoas poder para realizar milagre, para quê? Para atestar a sua apostolicidade, para atestarem que eles, de fato, foram escolhidos e enviados por Cristo. A gente lembra que, na pregação de Cristo, Cristo sempre dizia, vinde a mim, venham vós todos. Cristo trazia para si diversos discípulos, pessoas que reconheciam Jesus como seu Senhor, eram salvos por Cristo. Mas, além deste grupo maior de pessoas, o Senhor Jesus escolheu um grupo menor de pessoas, que seriam aqueles que levariam o seu evangelho adiante. A estes ele chamou de apóstolos. Portanto, quem são os apóstolos? Os apóstolos são aquelas pessoas nominalmente chamadas pelo Senhor Jesus Cristo, investidas de poder e de autoridade para levar o evangelho e para atestar de Jesus, os representantes de Jesus nos dias dele. Quais são as características dessas pessoas? Eram aqueles que tiveram contato pessoal e direto com Cristo, que viram Cristo, que receberam o poder de Cristo para realizar milagres, a fim de atestar que eram de fato apóstolos de Cristo, que eles falavam de Jesus Cristo, e aqueles que foram chamados pessoalmente pelo Senhor Jesus. Logo, nós não acreditamos na contemporaneidade dos apóstolos, ou seja, nós não acreditamos que existem apóstolos tal qual o modelo bíblico nos dias de hoje. A gente sabe que muitas pessoas avocam para si o título de apóstolo. Eu sou um apóstolo. Mas, de fato, não, quando dizem ser apóstolo, eles não estão procurando o envio, o ser enviado, mas estão procurando a autoridade que os apóstolos tinham para criar doutrina, né? Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai ver que todos os livros do Novo Testamento ou foram escritos por apóstolos ou foram influenciados por apóstolos, ou por pessoas que estavam debaixo da guarda e da orientação de apóstolos. Então, os apóstolos, eles tiveram a responsabilidade de consolidar a igreja de Cristo, de criar a doutrina que nós utilizamos hoje. E quando as pessoas avocam para si o título de apóstolo, eles querem essa mesma autoridade para criar a doutrina. Não. Por isso que tem aquela frase famosa, né, que não é nossa, mas a gente repete, apóstolo bom é apóstolo morto. Não que a gente quer matar os apóstolos de hoje, mas que aqueles que de fato foram apóstolos já morreram. E não nesses mesmos moldes não existem novos apóstolos. E Paulo era um desses. Paulo estava dizendo que ele é um apóstolo chamado para ser apóstolo. Ele tinha convicção de que o Senhor Jesus pessoalmente o chamou para essa atividade apostólica. E depois ele dá a sua terceira prerrogativa, separado. Ele não está dizendo que ele é melhor que os demais, ou que ele é pior que alguém. Ele está dizendo que ele é diferente. Ele foi separado para a realização de uma missão específica, de uma atividade específica. E quando a gente observa essa separação de Paulo, não tem como a gente querer, de fato, imaginar que ele queria para si algum tipo de regalia, algum tipo de benefício pessoal, porque Paulo sofreu muito mais que qualquer um outro que a gente tenha relacionado nas Escrituras, ou seja, ele foi separado para uma vida específica de temor a Deus e pregação do Evangelho, plantação de igrejas, e com relação a isso tudo, e como consequência disso tudo, um sofrimento muito grande se abateu sobre a vida de Paulo. Da mesma forma, a gente pode observar nas nossas vidas isso. A expressão separado, ou santo, como algumas traduções vão dizer, ela trata justamente não de uma vida melhor que o outro, não de uma superioridade, de um arianismo, mas ele trata de uma vida diferente. Nós somos melhores que aquelas pessoas que não são salvas? Não somos. Nós temos, pelo contrário, a convicção de que somos piores, mas nós somos diferentes, porque o Senhor nos chamou para uma vida de santidade, para uma vida de separação. E aí eu sempre repito quando trato desse tema, uma frase que eu ouvi de uma freira em um programa de TV uma vez. Uma freira estava num programa de auditório e as pessoas perguntaram para ela, por que você não vai numa balada? Por que você não bebe como as suas amigas? Por que você não fuma com as outras meninas? É pecado? A sua religião te proíbe? Ela falou, minha religião não tem nada a ver com isso. Apenas não faz parte com o estilo de vida que eu adotei. Quando a gente tem a convicção que nós somos separados de tudo aquilo que é diferente, a gente não tem a tentação de ser iguais àquilo de onde nós somos separados. Então a gente não tem a tentação de tentar parecer a ser igual àqueles outros que não têm o Senhor. Paulo tinha essa convicção. Ele era separado. Portanto, ele não vivia, ele não podia ver e pensar das mesmas formas e ter os mesmos comportamentos. Versículos 2 a 4, Paulo vai introduzir o que é o Evangelho de Deus. Eu vou pedir para algum irmão ler, por gentileza, versículo 2, 3 e 4. Alguém pode ler? Então, o versículo 2 termina falando do Evangelho, né?
O versículo 1, né? Separado para o quê? Para o evangelho de Cristo. E aí do 2, o 2, 3 e 4, que foram os que o Vila leu, ele dá as características desse evangelho, o qual fora por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ou seja, este evangelho que Paulo estava pregando não era uma criação da sua mente. Ele não era algo que veio no insight, não é uma sensação do seu espírito, não é uma percepção que ele teve. Este evangelho que Paulo estava agora pregando é algo que já tinha sido prometido pelo Antigo Testamento. E Paulo era acusado, você lembra quando nós estudamos o livro de Atos na lição passada, na revista passada? Paulo foi acusado pelos judeus de estar criando uma nova seita, de estar pregando um evangelho diferente, de estar pregando uma mensagem diferente daquela que os judeus seguiam. Só que Paulo está dizendo aqui para nós que não. O texto, a narrativa de Romanos, Paulo está dizendo que o que ele está pregando agora é algo que já tinha sido ensinado no Antigo Testamento. E quando a gente vai ler os textos de Miqueias 5, alguém pode abrir rapidinho, por favor? Miqueias 5, 3 a 5. Desafio é achar Miqueias rapidinho, mas se você tiver aplicativo fica mais fácil. Miqueias 5, 3 e 5, 3 a 5 e Jeremias 23, 5 a 6. São dois textos que vão mostrar para nós que o que Paulo estava ensinando não era nada novo, nada inédito. Paulo estava apenas apresentando aquilo que tinha sido prometido no Antigo Testamento. Então, Miqueias 5, 3 a 5. Quem achou? Está acabando essa bateria aqui, se tiver alguma outra aí. Tá. Jeremias, alguém achou Jeremias 23, 5 a 6? O que Paulo estava fazendo, tanto na sua vida quanto nas suas cartas, tanto presencialmente quanto por escrito? Paulo estava apresentando para os judeus aquilo que tinha sido prometido, aquilo que os judeus esperavam há séculos. Paulo estava dizendo, já aconteceu, chegou, é chegado o reino do Senhor. O Messias prometido chegou. O que ocorre é que os judeus não acreditavam, continuam não acreditando que Jesus era o Messias. Essa foi a razão pela qual Jesus foi morto, Paulo foi morto e todos os demais foram mortos. E o judaísmo permanece até os dias de hoje, aguardando a chegada do Messias. Então o Evangelho era algo já prometido no Antigo Testamento. O Evangelho é o Evangelho da encarnação do Filho de Deus. Romanos 1,3 prossegue com essa informação. Romanos 1,3 diz, com respeito ao seu Filho, ao qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ou seja, o Evangelho de Deus foi revelado através da pessoa de Jesus Cristo. O que os judeus aguardavam que viesse um Messias, um líder militar poderoso, que iria libertar da escravidão romana, não aconteceu, e na verdade a Bíblia não prometia isso fisicamente ou politicamente. Os judeus não compreenderam que esse reino que viria não seria um reino político, não seria uma nova religião, seria um reino espiritual. E de fato, a partir do momento que Cristo veio, ele restabeleceu a paz com Deus. A Bíblia não dizia que o Cristo que viria restabeleceria a paz entre as pessoas ou entre os impérios, mas Cristo cumpriu essa promessa, e Cristo restabeleceu a paz com Deus. Nós não tínhamos paz com Deus. Vocês lembram como era o relacionamento das pessoas no Antigo Testamento? As pessoas, para ter mais um ano de apaziguamento da ira de Deus, sacrificavam um animal. Ela não ganhava um ano de paz, ela ganhava um ano sem a ira de Deus. Então, repetidamente tinha que ser feito esse sacrifício. Hebreus nos diz que Jesus Cristo consumou esse sacrifício, restabeleceu a paz com Deus. Por isso nós não precisamos mais matar animais para termos paz com Deus. E essa paz de Cristo é definitiva. A Bíblia não ensinou que nós teríamos paz no mundo. E esse talvez seja um dos grandes equívocos do judaísmo, né? Inclusive do pré-milenismo histórico também. A Bíblia não ensinou que nós não teríamos paz
nesta terra, aquela paz de que o leão não comeria as pessoas, de que você poderia brincar com o leãozinho no mato, de que uma pessoa não teria ódio de outra pessoa. Ela fala da paz com Deus. A partir do advento de Jesus Cristo, não temos mais guerra com Deus. Deus não olha para nós com ira. A partir do advento de Cristo, Deus olha para nós e nos enxerga a partir do sangue de Cristo. Dessa forma, não há mais ira entre Deus, ou animosidade entre Deus e nós por conta de Cristo. E ele fala que o Evangelho é da encarnação do Filho de Deus. Esse Filho de Deus viria da descendência de Davi. Outra crítica dos judeus, os judeus não reconhecem a descendência de Davi por Maria. Eles reconhecem a descendência de Davi por José. Contudo, apesar da Bíblia e do Antigo Testamento não relatar isso, nós temos literaturas históricas paralelas que nos apontam que Maria era descendente de Davi, tal qual José. Só que Maria viria da descendência a partir de Natã. Natã era o filho de Davi com Batseba. Então, os escritos históricos paralelos vão nos dizer que Maria veio dessa descendência. Davi e Batseba tiveram um filho chamado Natã, e esse foi a descendência que chegou até a Maria. Portanto, tanto Maria quanto Davi eram descendentes de Davi. Tanto José era descendente de Davi. Cristo cumpriu esse requisito. O Evangelho veio através da pessoa de Cristo, que era, de fato, descendente de Davi, tanto por pai adotivo quanto por mãe. O Evangelho é a ressurreição, versículo 4, né? E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A vitória de Cristo sobre a morte foi a prova maior e mais conclusiva que ele era, de fato, o Filho de Deus. Jesus fez diversos milagres, nós vimos pessoas ressuscitando através da vida de Jesus Cristo. Mas, com relação ao próprio Cristo, foi diferente. Ninguém o ressuscitou, ninguém impôs as mãos sobre Jesus, ninguém disse para Jesus, levanta e anda. Jesus ressuscitou, porque ele tinha poder para isso, o poder estava nele. Versículos 5 e 6, nós vamos ter o apostolado de Paulo. Apostolado de Paulo, versículos 5 e 6. Alguém pode ler para nós, por gentileza? Cinco e 6, alguém? Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todos os agentes, pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Então, ali Paulo está mostrando para nós o quê? Que ele recebeu do Senhor duas coisas. Ele recebeu do Senhor a salvação, e ele recebeu do Senhor o chamado, o envio, a graça e o apostolado. Deixa eu achar aqui minha revista. Tá. Ele recebeu tanto a graça ele fala o quê? Da salvação de Cristo, ele está falando de um favor imerecido de Deus concedido a pecadores, portanto, não é um favor oferecido a santos, oferecido a pessoas boas, oferecido a pessoas que merecem. O Evangelho é contracultural nesse aspecto. Nós vivemos num mundo que as pessoas falam muito de méritos, de meritocracia, ou seja, eu tenho porque eu mereci ter. O Evangelho anda na contramão disso tudo. O Senhor nos salvou não porque nós merecemos ser salvos, não porque nós fizemos uma boa escolha, não porque nós somos mais astutos do que os outros, que não perceberam bem uma oferta. Não, eu percebi aquilo, então por isso que eu fiz uma boa escolha. O Senhor nos salvou enquanto nós ainda éramos pecadores. É isso que a Bíblia nos diz, que o Senhor dispensou sobre nós o seu amor, enquanto nós ainda éramos pecadores. Significa que o Espírito Santo de Deus agiu em nós, enquanto ainda éramos pecadores. Significa também dizer que não tem nenhum tipo de mérito na nossa salvação. E é por isso que nós rendemos ao Senhor e entregamos a Ele a glória por tudo, inclusive pela nossa salvação. E eu confesso que é uma frase que me incomoda muito, quando, inclusive no meio de nós, algum de nós é abençoado com, sei lá, um carro novo, um trabalho novo, um prêmio, e alguém vai dizer assim, você merece isso, parabéns, você merece. Eu compreendo, e olhando para as Escrituras, olhando para a vida dessas pessoas que foram infinitamente melhores do que eu, que nada do que a gente possa receber nesse mundo pode ser tratado como mérito nosso. Absolutamente nada. Tudo vem da mão de Deus. Tudo vem da graça de Deus. Tudo vem concedido pelo Senhor. E o que nós fazemos com isso? Tudo que nós recebemos, agradecemos a Ele. Ah, mas eu trabalhei muito para acontecer isso. Você trabalhou porque Deus te deu capacidade para trabalhar, porque Deus te deu condição de trabalhar, te deu saúde para trabalhar. Começa na saúde. Você pode ter o melhor intelecto que for, a melhor formação que for, a melhor capacidade que for. Se não tiver saúde, você não vai produzir. Então, tudo que temos vem da mão do Senhor. Paulo tinha essa compreensão, que ele recebeu a salvação pela graça, ele foi salvo pela graça do Senhor, e, ao mesmo tempo,
ele foi enviado. A apostolicidade fala disso. Paulo foi enviado, comissionado pelo Senhor. Então, nesse ponto, nós temos a origem, que é do Senhor. O Senhor é o Senhor Jesus Cristo, aquele que concedeu a Paulo tanto a graça quanto o envio. Nós temos o objetivo, que é despertar a fé e a obediência. E o alcance. O alcance é quem? Todos os gentios. Todos aqueles que se incluem no contexto social romano que nós falamos na aula anterior. Quem são os chamados, do versículos 5 e 7? Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, cujo nome sois também vós, chamados para serdes Jesus Cristo. Chamados para serdes de Jesus Cristo. O que Paulo está falando desses chamados para ser? De que tipo de chamado é esse que Paulo está apresentando? Você lembra que a Bíblia sempre vai nos apresentar 2 tipos de chamados. Aquele chamado geral, que é feito a todos. Aquele que Jesus fala assim, muitos são chamados. Mas a Bíblia também fala daquele chamado específico, que é o que a teologia reformada vai chamar de o chamado eficaz, a vocação eficaz. É aquele chamado íntimo e pessoal que o Senhor Jesus faz no coração daquele que há de ser salvo. Por isso, a gente compreende uma pregação que é feita para uma multidão de pessoas. 100, 200, 300 pessoas ouvem aquela pregação. Dessas, a maioria das pessoas não fez sentido nenhum aquilo que foi dito. Não fala, não, isso não é para mim, eu não entendi o que o pastor falou, o que o pregador falou, não, eu não quero essa vida. E o baile segue normalmente, a banda segue tocando e o baile segue dançando. Mas há entre aquelas pessoas que ouvem isso e falam assim, é como se fosse uma chave que encontra o segredo exato, sabe? Quando você tenta colocar a chave diferente numa fechadura, ela não entra, você tenta colocar, ela não entra. Quando ela entra, ela não gira, não abre, porque aquela chave não foi projetada para aquela fechadura. Esse chamado eficaz é algo semelhante a isso. É aquela pregação do Evangelho que, uma vez feita, encontra a codificação precisa no coração das pessoas. E quem são essas pessoas? Aquelas que, pela graça de Deus, foram eleitas desde os tempos eternos. E para essas a palavra faz sentido. E essas reconhecem que Jesus é o seu Senhor, essas se arrependem dos seus pecados, confessam Jesus e têm a sua vida transformada. Então, Paulo está dizendo dessa segunda categoria de chamado, o chamado específico, o chamado eficaz, que vai no coração do salvo. Então, Paulo está dizendo que essa mensagem que ele traz, que esse evangelho que ele traz, é para aqueles que foram chamados. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Cujo número sois também vós, vocês estão incluídos neste número, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz da parte de Jesus, o nosso Pai. Então a gente observa que aí, Paulo, na sua saudação, Paulo já tem um tratado teológico que daria alguns livros de conteúdo bíblico e evangelístico. Então Paulo disse nessa convocação dele, como na sua Bíblia deve chamar, prefácio e saudação. Paulo já apresentou quem ele é, quem Jesus é, o que Jesus fez e quem nós somos. Só com esses 7 versículos iniciais já é o suficiente para a gente cair de joelho diante de Jesus, nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão a Ele, sabendo quem o Senhor Jesus é, sabendo o que Ele fez e sabendo o que Ele tem preparado para todos nós. Então vamos lá. Os 5, Ana, Paulo e os romanos, de 7 a 13. Então nós vamos observar agora os destinatários dessa carta, versículos de 7 a 13. Mas nós vamos ler de pouquinho, tá? O versículo 7 nos diz assim, a todos chamados que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Graça e paz é a saudação padrão de Paulo. Se alguém saúda você com graça e paz de Jesus hoje, se você vai na igreja e a pessoa que conduz o culto te saúda pela graça e paz, é uma saudação paulina, é bíblica. Paulo utilizava essa saudação. Com a graça, ele lembrava de que nós somos salvos pela graça, que tudo que temos vem do Senhor. E quando ele fala a expressão paz, ele está dizendo que nós hoje temos paz com Deus. Quem tem paz com Deus? Apenas os que são salvos pelo Senhor Jesus. Apenas aqueles que são convertidos a Jesus, aqueles cujo sangue de Jesus lavou os seus pecados. Apenas o sangue de Jesus nos dá paz com Deus. Significa que não faz diferença, não adianta você saudar ou cumprimentar uma pessoa que não conhece a Jesus com a graça e a paz, porque ele não tem paz. Quando a gente cumprimenta as pessoas com graça e paz, a gente não está desejando algo para as pessoas.
Até porque eu desejar, o que vai sair da minha boca não vai ter efeito espiritual na tua vida. Pode trazer um efeito na sua mente, pode te motivar para alguma coisa, ou te desmotivar para alguma coisa, mas não vai produzir efeito espiritual na tua vida algum, porque a minha palavra não tem poder espiritual sobre a tua vida. Ao contrário do que talvez você tenha ouvido em algum outro lugar, de que eu posso profetizar vida na tua vida, você vai viver. Se eu profetizar morte, você vai morrer. Não acontece isso. Na Bíblia não acontece isso. Nós temos a capacidade de dizer e produzir emoções nas pessoas, provocar as pessoas a uma mudança de comportamento, conduzir as pessoas a uma reflexão acerca de um comportamento equivocado, conduzir as pessoas a uma vida de mais piedade, mas não produz efeito espiritual ou místico ou metafísico na vida de ninguém. Então, quando nós saudamos graça e paz, é apenas o reconhecimento de salvos. Eu sou salvo, eu fui salvo pela graça, eu tenho paz com Deus. Você também? Então, a graça e a paz para você. É a graça e a paz que eu tenho. Então, Paulo começa desse momento. Graça e paz. E ele mostra 3 qualidades dessas pessoas. A primeira delas, são amados por Deus. Olha aí que coisa linda. Aqueles irmãos de Roma, assim como nós, somos amados, fomos amados por Deus. E nós vivemos hoje uma crise de falta de amor, uma crise de paternidade, uma crise de maternidade, ou uma crise de incompreensão do que é paternidade e maternidade, que tem levado pessoas a sofrerem do desamor. Pessoas sofrem porque não se sentem amadas, sofrem porque sentem que o pai não as ama, sofrem porque sentem que a mãe não as ama. Paulo está dizendo para nós que antes de qualquer coisa, nós somos amados por Deus. Existe um ser criador de todas as coisas, que tem tanta coisa para fazer no mundo, mas ele escolheu nos amar. Então, se você vivia uma crise de ausência de amor, lembre-se que mesmo que ninguém nesse mundo te ame, você tem Deus que te ama. E Paulo está lembrando isso. Nós somos amados por Deus. E no capítulo 5, versículo 5, ele vai repetir isso, né? O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito de Deus que em nós opera. Segunda característica, chamados para ser de Jesus Cristo. Não apenas a pregação externa, lembra? Não é apenas aquela chamada geral. Converta-se a Jesus, se arrependa dos seus pecados. É a chamada feita a partir desse chamado geral. Lembra que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? A partir do chamado geral, a partir da pregação do Evangelho, o Espírito Santo entra e faz uma chamada diretamente no nosso coração. Então ele está dizendo que essas pessoas, além de serem amados, são chamadas para ser de Jesus. Mas não apenas chamadas para ser de Jesus, para fazer uma coisa diferente do que fazia, mas chamados para ser santos. Deus separou seus filhos do pecado para si. Nós somos separados do mundo com a finalidade é sermos santos, sermos separados, sermos dedicados ao Senhor. Depois do 8 a 13, Paulo vai falar sobre a ação de graças e o anúncio da visita. Então, no versículo 8, ele agradece a Deus pela oportunidade que ele tem de estar lá. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. O que Paulo estava dizendo ali é reconhecendo em Deus a razão pela qual o evangelho que era pregado em Roma era também conhecido no mundo todo. Quando ele fala de fé, ele não está falando somente daquele efeito subjetivo de crer em Jesus. Ele está falando daquele conhecimento em que os romanos andavam. O evangelho que havia sido pregado àqueles irmãos da região de Roma havia sido compreendido por eles, a obediência que eles tinham, a fidelidade que eles tinham por Cristo. Isso estava sendo disseminado por todo mundo. Lembrando, como falamos na primeira aula, que Roma era o quê? Era a capital intelectual do mundo. Era como se fosse uma Nova York nos dias de hoje. As pessoas, todo mundo conhecido e habitado, olhava para Roma como modelo a ser seguido. Então, o Paulo estava agradecendo a Deus porque o evangelho tinha chegado em Roma, e esse evangelho que tinha chegado em Roma estava se espalhando por todo mundo. Ele estava reconhecendo isso em Deus. Na sequência do 9 a 10, ele faz uma intercessão. Ele diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então Paulo diz àqueles irmãos que, primeiro ele fala que o Espírito a quem ele serve. Por que Paulo insiste em utilizar essa expressão? Porque Paulo havia sido um judeu, um fariseu dentro do judaísmo. Paulo havia conhecido outras doutrinas hedonistas dos dias do Império Romano, mas agora, e todas essas doutrinas eram religiões externas, que precisavam de símbolos externos para mostrar a sua fidelidade. E Paulo está dizendo agora que ele serve ao Senhor Jesus em espírito. Que a aliança que Paulo tem não é uma aliança mais externa, não é mais uma aliança que precisa de símbolos externos para mostrar a sua fé.
que precisa de ritos externos para mostrar, não precisa de circuncisão, não precisa de guardar o dia, não precisa de guardar o sábado, eu não preciso fazer a dieta de alimentos, eu posso comer a carne de porco. Paulo está dizendo isso, porque o Senhor Jesus é aquele que eu sirvo no meu espírito, e isso é mais intenso do que uma religião externa, porque no espírito, somente o Senhor Jesus sabe o que acontece. Tem aquela expressão que a gente costuma utilizar, normalmente em matéria de defesa, né? Que o Senhor Jesus conhece o meu coração. Principalmente quando você vai dizer, irmão, você está caminhando no caminho de morte, esse caminho não é bom para você, vai dar ruim, olha só, tal. Aí a pessoa diz para você assim, mas Jesus conhece o meu coração. Jesus conhece o meu coração. E isso, para mim, é uma frase que me causa temor, se não desespero, em saber que Jesus conhece o meu coração. Não adianta eu falar para você, ou querer vestir uma roupa bonita para você, se dentro de mim está tudo podre. Jesus conhece o meu coração. E Paulo estava dizendo isso. Eu sirvo ao Senhor em espírito. Ele me conhece desde o mais profundo do meu ser. Não apenas externamente, mas internamente. Ele termina falando da vontade de Deus, que é essa soberana orquestração de Deus na vida do salvo. É como se Deus fosse aquele maestro generoso, perfeito, que está regendo essa orquestra de acordo com a sua vontade. E que no final dessa obra, tudo vai ter acontecido de acordo com a sua vontade. Paulo reconhece isso. E ele vai para a finalidade da visita. Qual é o objetivo dessa visita? De 11 a 13. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que por muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios. Paulo estava dizendo aqui que o objetivo dele era de, primeiramente, estar com os irmãos para confortar-vos mutuamente. Olha que humildade desse homem. A gente está falando de Paulo, a gente não está falando do Cassandro, está falando do Paulo, talvez o maior apóstolo conhecido de todos os tempos. Paulo diz para aqueles irmãos de Roma, pessoas recém-convertidas, pessoas que estavam começando a caminhar no Evangelho. Paulo diz que ele queria ir para aqueles irmãos para que houvesse um conforto mútuo e um compartilhamento mútuo de dons. Paulo estava reconhecendo que nele, ele não tinha todos os dons possíveis e todas as capacidades possíveis de satisfazer as necessidades espirituais das pessoas, mas que naquela igreja tinha gente que podia compartilhar dom com ele. A gente vai lembrar, o que Paulo fala de dom? Paulo fala que, Paulo nas cartas de Gálatas, de Efésios, ele mostra alguns dons, até na carta de Romanos ele fala do dom de misericórdia, do dom da presidência, que é o dom de governo, ele fala do dom da diaconia, que é o ministério que ele chama, ele fala dos dons de serviço, ele fala do dom de contribuição. Então Paulo está falando assim, olha só, eu quero estar com vocês para que a gente, quando a gente estiver junto, todo mundo junto, a gente cresça compartilhando os nossos dons. E a gente tem isso, é a riqueza da igreja. Tem um irmão que tem uma capacidade de ensinar melhor que outro, porque tem o dom de ensinar. Mas tem um irmão que tem uma capacidade de exortar melhor. Exortar a gente acha que é dar a chicotada, né? É ficar chamando a atenção, né? Dando aquela cutucada, né? Exortar é animar. Tem um irmão que tem a capacidade de animar os outros. Eu não tenho capacidade de animar ninguém. Na verdade, se você conversar muito comigo, você vai ficar deprimido. Né, Ricardo? Eu vou te deprimir, porque eu não tenho dom de exortação. Eu não sei. O Vinícius, toda segunda-feira, o Vinícius fica deprimido comigo, quando ele vai caminhar comigo. Ele chega a ficar chorando de depressão. Hã? Diz que eu não consigo falar, Vinícius, acredita nisso? Então, mas tem irmãos que têm o dom da exortação, que você conversa com eles, você fica animado, empolgado, você quer viver mais. Tem um irmão que tem o dom de misericórdia. Sabe o que é o dom de misericórdia? Aquele dom que ninguém quer exercer, porque ele não aparece na tela, ele não aparece no culto, ele não canta, ele não toca. O dom de misericórdia é quando a gente avisa assim no grupo, irmãos, vamos orar pelo irmão fulano de tal, ele teve um AVC, ele não está conseguindo se mexer agora. Vamos orar por ele? O dom de misericórdia é o irmão que fala assim, eu vou lá cuidar dele. Eu vou lá, eu vou ajudar a dar banho, eu vou fazer comida para ele, eu vou ajudar a limpar ele. Esse é o dom de misericórdia. E o Paulo estava dizendo para essa igreja de Roma, eu quero estar aí com vocês para a gente compartilhar os nossos dons. Porque eu faço uma coisa, você faz outra, você faz outra, você faz outra, e todo mundo junto, a gente cresce. Olha a humildade de Paulo, gente, falando que eu preciso de vocês. A gente vive nos dias que as pessoas querem ser artistas, eles querem chegar, comandar, mandar e sair. E Paulo está falando, eu preciso de vocês, mas eu também tenho alguma coisa para oferecer para vocês. Então, a intenção dele, essa era a finalidade da visita. Era confortar os irmãos. Estou falando demais, você me cortou? Confortar os irmãos, ser confortado pelos irmãos,
compartilhar os dons, abençoar os irmãos e ser abençoados pelos irmãos. E aí chegamos nos versículos 14 a 17, quando Paulo vai falar do evangelho. Ele já disse do propósito dele, ele já falou das pessoas a quem ele iria encontrar, e agora ele vai compartilhar, ele vai começar o compartilhamento do evangelho. Ele começa aqui, mas ele vai terminar lá no 16. É uma carta longa, extensa, mas não é uma carta cansativa, porque a gente vê que a mensagem se renova. Então, do 14 ao 17, alguém pode ler para a gente, por favor? Que é o 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Paulo começa no versículo 14 dizendo que ele é devedor. É uma coisa que nenhum de nós gosta de assumir, que eu devo, né? A gente não gosta de ter dívida financeira, moral, a gente não gosta de ter tipo de dívida nenhuma, né? Para a gente poder falar, eu não devo nada para ninguém. Paulo já começa do versículo 14 dizendo que ele é devedor. Ele não é devedor apenas de uma pessoa. Ele diz que ele é devedor tanto de gregos quanto de bárbaros. E aí, para compreender essa expressão, o que Paulo quis dizer quando ele falou que ele é devedor? Aí a gente vai procurar lá nos comentários de John Stott sobre os romanos. E John Stott fala que tem duas formas de se tornar um devedor. Uma delas é quando você pega algo de alguém. Peguei lá milão do Adão. Eu estou devendo milão para o Adão. Hoje, semana que vem, o Adão vai me cobrar um pouco mais dos milão. Outra forma é quando o Adão me fala assim, Cassandro, você vai encontrar o Gustavo hoje? Entrega esse milão para ele, por favor. Eu peguei o milão do Adão e vou entregar o milão para o pastor Gustavo. Nesse momento, eu me torno devedor de duas pessoas. Você está entendendo? O mesmo milão que eu peguei, que está na minha mão, é devido a duas pessoas. Eu devo para o Adão, enquanto eu não devo entregar para o Gustavo. E eu devo para o Gustavo, mesmo que o Gustavo não saiba que esse dinheiro está comigo. Paulo está dizendo aqui que ele é devedor de gregos e de bárbaros, porque Paulo recebeu de Deus uma missão, uma responsabilidade. Paulo recebeu de Deus um tesouro que deveria ser entregue às pessoas. Então ele devia a Deus isso que ele recebeu, e ele deve à pessoa para quem ele tem que entregar. E Paulo usa os exemplos de duas pessoas, de dois grupos de pessoas, os gregos e os bárbaros. Por que Paulo fala de gregos e bárbaros? Mas isso é tudo gente. Os gregos, você vai lembrar da primeira aula, os gregos era aquele grupo intelectualizado, né? Não necessariamente aqueles que tinham nascido na região, mas aqueles que tinham se adotado a cultura helenista, a língua grega, aquele que tinha adotado a cultura, a religião, a filosofia grega. Esses eram os helenistas, esses eram os gregos. Eram os altivos, era o povo mais sofisticado. E os bárbaros eram aqueles que, embora residissem na região, não eram pessoas, não falavam a língua, não tinham a filosofia romana, a filosofia grega, não tinham a cultura. Então os próprios gregos tratavam essas pessoas com uma diferença. E por que a expressão bárbaro? Estou tentando lembrar a palavra aqui. Eles discriminavam essas pessoas, porque quando os bárbaros começavam a conversar com os gregos, as pessoas de cultura mais seletiva, mais elitista, o que eles ouviam, os gregos diziam que o que eles ouviam era bar. Por isso tornou-se bárbaro, né? Ah, bar. Não estou entendendo o que você está falando, você não sabe falar. Aprende a falar para falar comigo. Então, o que Paulo está dizendo assim, eu sou devedor tanto dos intelectuais quanto dos menos capacitados. Paulo está dizendo que o evangelho é tanto para os intelectuais quanto para os não intelectuais. Olha que missão dura essa de Paulo. Ser entendido tanto pelos pós-doutores quanto pelas pessoas que não têm o ensino fundamental completo. Paulo estava dizendo isso. O Senhor Jesus, Deus, no seu evangelho, não faz acepção entre essas pessoas. Porque há salvos de Deus tanto entre os pós-doutores quanto entre as pessoas não alfabetizadas. Todos esses são alvos do evangelho de Deus. Ele diz ainda que o evangelho é o poder para a salvação. Ou seja, que o 16 e 17 fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Esse termo aparece mais de 60 vezes nas cartas de Paulo. E Paulo tem essa compreensão de que o evangelho é o dínamos de Deus. A palavra poder que nós temos no Antigo Testamento é a mesma palavra que traduz a palavra dinamite para o português. É aquilo que explode, é aquilo que tem um poder destrutivo fantástico.
E por que ele diz isso? Porque em um coração endurecido e um coração não regenerado, não salvo por Cristo, apenas uma bomba atômica é capaz de transformá-lo. E é o que o Evangelho faz, quando o Evangelho entra no coração de pessoas. E aí você talvez não tenha, talvez na tua vida não tenha essa experiência. Talvez, principalmente se você, assim como eu, veio para o Evangelho muito cedo, ou se você cresceu dentro de uma igreja evangélica. Mas há pessoas que nós vemos a profunda transformação na sua vida. Por exemplo, conhece Rodolfo Abrantes? Vinícius, com certeza. Rodolfo Abrantes era um cantor, um músico de uma banda chamada Raimundos. Era uma banda de rock, não rock, né? O rock não tem nada a ver com isso, mas a vida com que essas pessoas levavam era uma vida totalmente afastada de Deus. Sexo, drogas e rock and roll, uma vida de prostituição, uma vida totalmente afastada de Deus, em que Deus era a última figura a ser lembrada. Mas um dia o Evangelho entrou na vida desse homem e explodiu. E o implodiu de dentro para fora. Ele enxergou quem era Deus e teve sua vida transformada. Certamente você deve conhecer testemunho de pessoas que, da mesma forma, andavam num caminho totalmente diferente, distante, afastado de Deus. Mas que, quando o Evangelho entrou, transformou completamente a vida. Transformou a mente, o pensamento, a forma de ver, a forma de enxergar, a forma de ler o mundo é diferente. Porque o Evangelho é esse dínamos, é esse poder. E quando ele fala que é o poder para a salvação, ele vai falar dessas boas novas. As boas novas é uma expressão cristã, que fala do Evangelho, mas é uma expressão que foi adotada pelo imperador romano. Tá louco, hein? Foi adotado pelo imperador no seguinte sentido. O culto ao imperador romano era regido por... Era uma liturgia maior do que uma liturgia de STF. Assim. O imperador romano tinha todas as honras. Então, a expressão boas novas foi adotada pelo Império Romano para quando o imperador iria dizer algo. Vinha aquele meirinho, né? Vinha aquele oficial do imperador, o cara tocava a corneta e o introdutor dizia assim: eis o imperador que nos trará boas novas. Não interessa qual era a boa nova. Ele ia falar assim: hoje vai ter almôndega no almoço. Era uma boa nova do imperador, porque ele quer dizer. Ah, o meu filho nasceu. Era boa nova porque o imperador ia dizer. Contudo, as boas novas que Paulo estava trazendo eram as boas novas do Evangelho de Cristo. Era o Filho de Deus que havia nascido. Era aquele que tinha sido prometido no Antigo Testamento, Miqueias, Jeremias, Isaías, que agora nasceu. Não é o filho do imperador, é o Filho de Deus. Essa é a boa nova. E acerca disso, Paulo diz no versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho. Estamos caminhando para o final, tá, gente? Por que Paulo seria seduzido a dizer, não me envergonho do Evangelho? Por que alguém pensaria que Paulo teria motivos para se envergonhar do Evangelho? Porque Paulo, se a gente for olhar especificamente Paulo, o Evangelho, ele teria sido vítima do Evangelho. Primeiro porque o Evangelho tirou ele de uma vida que ele tinha anterior, uma vida de status, uma vida de poder, uma vida de honra. O Evangelho tirou isso dele e colocou ele numa vida de humilhação. Para quem defende a teologia da prosperidade, não pode ler Paulo, porque Paulo era um ser abjeto na sociedade romana. Paulo não tinha respeitabilidade nenhuma. Paulo era humilhado. Paulo deixou de ser o Senhor para ser um escravo. Paulo foi cuspido, Paulo foi xingado, Paulo foi espancado, Paulo foi preso. E por conta disso, Paulo fala assim, eu não me envergonho de nada disso. Eu não me envergonho de ter sido preso, não me envergonho de ter sido espancado, ter sido cuspido, ter sido xingado, ter sido chamado de falador. Eu não me envergonho de nada disso. Só que a Bíblia nos apresenta outros elementos ainda. E pelo menos 4, eu não vou comentar, só vou ler esses 4 para facilitar a nossa compreensão e o nosso tempo. Por que Paulo poderia ter motivos para se envergonhar do Evangelho? Primeiro, porque o Evangelho era identificado por um carpinteiro judeu que tinha sido crucificado. Carpinteiro é uma profissão de segunda linha. Como é que Paulo ia dizer que aquele carpinteiro era o salvador de todo mundo? Segunda razão, porque tanto naquela época como na época de hoje, os sábios nutriam e continuam nutrindo desprezo pelo Evangelho. O Evangelho é tido como uma religião de pessoas ignorantes. Quando você vê deputados falando e defendendo, o Evangelho é tido como uma religião de pessoas que não leem, pessoas que são idiotas, pessoas que são ignorantes. Só um crente, só um burro vai acreditar que alguém morreu e ressuscitou para salvar alguém. Então, nos dias de hoje, isso continua acontecendo. Terceiro, porque o Evangelho é centralizado na cruz. E a cruz é vista com desdém, tanto por judeus quanto por gentios. Porque na cruz as piores pessoas eram mortas. O pior tipo de morte era a morte de cruz. E a quarta razão é porque, pelo Evangelho, Paulo já tinha enfrentado todo esse tipo de humilhação que eu li para vocês. Então, talvez Paulo tivesse motivos para se envergonhar. Talvez as pessoas dissessem para Paulo, tenha vergonha, Paulo, queria vergonha de sua cara, vai ficar falando do Evangelho, um judeu carpinteiro que morreu numa cruz, que só os piores eram mortos.
Olha o tanto que você já apanhou por causa disso, você já foi crucificado, xingado, cuspido, humilhado. Para com isso. Mas diante de tudo isso, Paulo diz que ele não se envergonha. O evangelho é o seu orgulho e o evangelho é o poder de Deus, como diz o versículo 16. E o terceiro, a justiça de Deus. Isso não consta na revista. Eu creio que talvez tenha sido um equívoco editorial aí, porque está no escopo dos versículos 16 e 17. Paulo diz que o evangelho é a justiça de Deus. Ele fala do judeu, ele fala do grego, ele fala de fé em fé e fala que o justo viverá pela fé. Quando Paulo fala de justiça de Deus, ele fala da justiça que veio de Deus. Por quê? Porque você e eu não éramos capazes de produzir essa justiça. Até porque, comparado com o padrão de justiça de Deus, nós somos ineficientes, nós somos pecadores. Ou seja, quem poderia nos justificar é o próprio Deus. E para isso ele proveu o seu Filho, ele nos tornou justos. Ele mandou o seu Filho para que o seu Filho morresse e nós, através do seu Filho, nos tornássemos justos. Então, a justiça vem de Deus, ela vem em contrário ao nosso total estado de inconformidade com a lei de Deus, ela nos conforma com essa lei de Deus a partir de Jesus Cristo, que nos torna justos e santos a partir dele. Ou seja, Jesus é aquele agente integrador que tira a nossa injustiça e coloca em nós a sua justiça. De modo que quando o Senhor Deus nos olha, ele não enxerga mais o Cassandro pecaminoso, o Cassandro invejoso, o Cassandro fofoqueiro, mentiroso, adúltero, assassino, ele não olha mais esse. Mas ele olha, eu não sou isso não, gente. Na verdade, eu sou muito pior que isso, né? Mas isso eu não sou, né? Mas o Senhor Deus olha para mim e vê em mim o sangue de Jesus, o seu Filho. O Senhor Jesus, o Deus olha para você e vê em você o sangue de Jesus. Por isso ele não lhe imputa pecado, ele lhe tornou justo. Esse fardo, esse cargo, essa carga que a gente carregava de pecado, foi deixado, porque o Senhor Jesus levou sobre ele. E nós precisamos dessa libertação dos nossos pecados. Em seguida ele fala de fé em fé, ele fala do quê? Da fé de origem e da fé de destino. Não que você vai construindo uma fé depois da outra. A fé que veio de Deus e foi imputada em nós. Não é o que ele fala em Efésios? Que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, nem a graça nem a fé. Mas o Senhor nos imputa essa fé. A fé que vem de Deus e a fé que é colocada em nosso coração. E por fim, ele diz que o justo viverá por esta fé. O justo não viverá pelas suas obras. O justo não viverá pela sua capacidade intelectual, pela sua força, pela sua doação, pelo dinheiro que ele dá na igreja. O justo não viverá por isso. O justo não viverá por ser bonzinho, por amar as pessoas. O justo viverá pela fé. A fé que é concedida por Deus, a fé que encontra lugar no nosso coração, que Deus coloca no nosso coração, que nos torna capazes de enxergar o sacrifício de Jesus. É por isso que o justo viverá pela fé. E essa informação é, em especial quando a gente lê os textos posteriores, o texto de Gálatas, Paulo diz que em nenhum momento alguém foi justificado de outra forma que não tenha sido pela fé. Em nenhum instante. Essa expressão que Paulo usa, tanto em Romanos, em Gálatas, ela foi dita pelo profeta Abacuque, que o justo viverá pela fé. E para nós, resta saber que não importa a força que Satanás faça, não importa o tamanho do problema que o mundo seja, a fé que o Senhor colocou no nosso coração, do salvo, jamais poderá ser removida. Essa é a segurança que nós temos. Não que nós somos salvos porque nós permanecemos firmes nos nossos esforços, mas porque a fé que o Senhor colocou no nosso coração jamais será removida dele. Amém, gente? Gostaria de abrir um tempo de pergunta, mas já excedi 9 minutos do nosso tempo. Então, se tiver alguma dúvida, manda para mim por WhatsApp ou no nosso grupo lá, que a gente vai esclarecendo na medida do possível. Vamos orar para a gente terminar? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor tem nos conduzido na tua verdade, Senhor. Nós te agradecemos porque temos aprendido a viver pela fé. Temos compreendido que o justo vive pela fé. Que nós nos movemos pela fé em Cristo. A fé que veio do Senhor, que o Senhor infundiu no nosso coração, que nós professamos e nós difundimos. Senhor, eu te peço que abençoe cada irmão que aqui está, cada pessoa que terá acesso a esta aula. Que o Espírito de Deus possa se mover nos seus corações, possa se revelar grandiosamente, possa mostrar o teu amor, possa mostrar a tua santidade, a tua justiça, possa mostrar, ó Deus amado, a forma soberana como o Senhor tem amado o seu povo, desde a eternidade, como o Senhor nos sustenta na tua graça. Em nome de Jesus, Deus, abençoe-nos e continue conosco neste dia de adoração a ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.